Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, voltando aqui à ativa. Passei um tempo fora porque era férias escolares. Isso inspirou justamente o vídeo de hoje, que é como passar 10 horas da sua semana com os seus filhos. Eu sei, parece loucura, parece impossível. Vida atarefada, rotina, trabalho, um monte de agenda, um monte de compromisso. E você olha para os moleques, olha para as crianças e fala assim, cara, eu queria passar mais tempo com a minha família, com os meus filhos. É possível sim, eu vou te mostrar como. E eu vou te mostrar como isso foi possível para mim, beleza? Então eu vou te contar a minha experiência, eu vou te falar como é que eu consegui sair daquela vida workaholic que eu tinha e passar mais tempo ali com a minha família. Afinal, é para isso que eu criei esse canal do YouTube, certo? Para te ajudar a ganhar 10 horas semanais sem você desacelerar a sua carreira, sem você enlouquecer, sem você destruir a sua rotina como um todo. Então, vamos na prática, beleza? Falar como ganhar 10 horas semanais para passar com os moleques. Ô, coisa maravilhosa, não é não? Férias escolares, gente, foi uma loucura aqui. Mas deixa quieto, em outra hora eu te conto as aventuras de ter 3 filhos e passar o mês de julho, uma loucura só. Mas vamos nessa, não tá aqui pra gente dividir caos, não é verdade? A gente divide caos uma outra hora. Mas, se você está aqui interessado nisso, já dá o like aí no vídeo, já curte aí o canal. A gente sempre vai falar aqui de como salvar horas da sua vida pessoal, mesmo numa rotina completamente atribulada, que é a sua e que foi a minha durante muito tempo. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente pensa em passar tempo com as crianças, a primeira coisa que a gente faz é criar agendas com os filhos. Mas isso, meu caro, isso, minha cara, é o jeito errado de você buscar a passar mais tempo com a sua família. Porque veja, olha só o que acontece com você e eu vou escrever aqui para a gente poder visualizar. Então vamos lá, qual que é o nosso alvo? Nosso alvo é mais horas com a família. Mas qual que é o problema? O problema é que a gente tem de um lado uma vida completamente atarefada. Então a sua rotina está completamente cheia, certo? E aí, qual que é a sua grande ideia? Eu tenho uma agenda cheia, cheia de compromisso, voltada para o trabalho, voltado para a empresa, voltado para sei lá o que a sua vida hoje está voltada. E aí você se cobra, vem aquele sentimento de culpa, do inferno, que você fica pensando, mano, que droga, eu preciso passar mais tempo com os pirralhos. O que acontece nesse momento? Nesse momento você fala assim, eu preciso criar momentos com eles. Então, o seu problema já é a rotina cheia. Qual que é o lance aqui? A solução que você imagina, olha só, a solução é mais agenda, compromissos. Então você fala com os filhos, vamos escrever aqui para você visualizar, vamos ser o mais didático possível. Qual que é o problema disso aqui? O problema disso aqui é que você tem uma coisa somando com a outra. Quando você soma mais agenda com uma agenda cheia, você tem um grande problema aqui. Quais são os resultados disso aqui? Os resultados disso aqui vamos lá, ó, sobrecarga, certo? Então vamos lá, sobrecarga. Porque você já está cansado, você já tem toda a sua rotina, você inventa coisas. Então você fala assim, poxa, quer saber? Eu vou aprender a tocar um instrumento com o meu filho ou com a minha filha. Você cria uma agenda. E aí você precisa toda terça e quinta comparecer naquela aula, estar disposto a aprender a tocar o instrumento, fazer a aula. Isso resolve? Não resolve, porque a criança vai treinar o instrumento fora da aula. Então você vai ter que aumentar a sua atenção ali o tempo todo. Então, você cria essa agenda. Fala assim, não, agora eu vou fazer natação com ele. Então, todo sábado
Você vai lá e faz aquela coisa. Ou eu vou almoçar com as crianças, eu vou fazer tal coisa, eu vou levar eles para passear, eu vou levar no parquinho. Você sempre está inserindo coisas numa agenda que ela já está muito cheia. Então, a primeira coisa que você vai fazer é sobrecarregar. Depois, você vai se cansar mais. E aí, qual que é a consequência? Sobrecarga gera cansaço. O cansaço vai gerar desmotivação. Você vai ficar desmotivado, porque vai ficar mais pesado. Caramba, poxa, eu estou fazendo isso, eu estou me esforçando, eu estou indo e o corpo pesa e a dor vem e é uma droga. E aí, quando você está sobrecarregado, mais cansado, você desmotiva. E quando você desmotiva, você para. E aí que é o grande problema. Porque quando você para uma agenda que você deu a sua palavra com as crianças de que você ia manter, é a pior coisa que tem. E você deve ter passado por isso ou está prestes a passar por isso. Você quer desistir daquela agenda, a criança já botou na rotina dela que ela tem aquela agenda, aquele momento de compromisso com o pai ou com a mãe, e quando você sobrecarrega, você cansa, você desmotiva, você para. E quando você para algo que você se comprometeu a fazer com a criança, você frustra. E aqui está o maior problema de todos. Porque frustrar um filho é você romper uma ligação que ela é muito valiosa. Quando a gente dá nossas palavras como compromisso para uma criança, e eu estou chamando aqui criança, mas não só recém-nascido, tá? Criança, para mim, eu considero até a adolescência aqui no pacote. Você tem que ser um pai e uma mãe de palavra. Você falou que vai fazer alguma coisa? Você faz. Seu filho não acredita naquilo que você diz, cara, tem um seríssimo problema. Então, se você fala que você, a partir de agora, vai ter uma agenda com a criança, você precisa honrar sua palavra. Você precisa de integridade nisso. Se você não honrar a sua palavra, depois não tem como você pedir que o seu filho honre a palavra dele quando ele falar que vai estudar e não estudar e esse tipo de coisa. Então, frustrar uma criança é o pior resultado possível. E esse resultado, ele vai simplesmente acabar com a relação de vocês, além de te sobrecarregar no sentimento de culpa, que foi o que começou tudo lá. Então você sentia culpa, criou uma agenda, mas aí você sobrecarregou, cansou, desmotivou, parou e frustrou. Tanto você quanto a criança. E aí a culpa fica dobrada, porque você vê que aquela criança queria ter aquela agenda prometida, mas que você não dá conta mais de sustentar. E isso é o jeito errado. Esse é o jeito errado da gente realmente começar a criar tempo com a nossa família. Então, qual que é o jeito certo? O jeito certo vai ser o seguinte, eu vou até escrever aqui. A gente vai ter a nossa rotina existente como ponto-chave nessa rotina, como ponto inicial. E aí, o que vai acontecer aqui? Você vai procurar nessa rotina o que você pode fazer hoje na rotina e, ao mesmo tempo, incluir as crianças na rotina, tá? Então, você vai olhar para a sua rotina, todos aqueles compromissos e vai pensar, bom, nesse compromisso aqui, eu consigo incluir os meus filhos. Vai ser a primeira coisa. Então, por exemplo, se você tem um hábito de praticar exercícios físicos quando você acorda, você vai tentar incluir os seus filhos nisso. Você vai chamar os seus filhos para fazer exercício com você e fazer com que aquele momento vire um momento de relacionamento entre pai, mãe, filho e filha. Beleza? Então você vai procurar na sua rotina aquilo que pode ser um encaixe perfeito. Então, vamos considerar uma outra coisa aqui. Vamos dizer
que você olha para sua rotina e fala assim: bom, eu sempre saio de casa e eu consigo deixar as crianças na escola. Então, levar as crianças para a escola vai fazer parte agora da sua rotina. Você sempre vai levar as crianças para a escola. Quando você faz isso, você fala assim: bom, isso já é uma rotina comum. Como é que eu transformo isso num tempo legal? Você pode fazer com que o momento de levar as crianças seja um momento divertido. Então vai ser um momento onde você vai contar uma história legal. Vai ser um momento onde vocês vão procurar coisas curiosas na rua, você vai fazer brincadeiras junto com essa criança, vai usar a sua criatividade para que levar as crianças na escola seja algo que você vai passar a fazer e vai ser um momento prazeroso, entendeu? É um tipo de coisa que você pode fazer aqui. Então você vai começar a mapear a sua rotina. Na sua rotina vai ter alguma coisa que você pode fazer. E aí você tem que parar para pensar assim, falar, bom, a minha rotina ela já está cheia e eu passo muito tempo fora de casa. Então, será que tem como eu criar uma conexão entre eu fora de casa e os meus filhos? Então, você pode pensar assim, bom, eu fico muito tempo fora de casa, mas quando as crianças saem da creche, que é por volta das 16 horas, eu vou pedir para quem busca as crianças às 16 horas sempre me telefonar. Então vai ser telefonar. Vai ser o momento do telefone do papai e da mamãe. Então eles vão ligar para você. Você vai perguntar como foi, vai fazer perguntas interessantes e você vai aumentar o seu tempo ali com eles, beleza? Depois que você fez isso, depois que você olhou para a sua rotina e procurou como na sua rotina, em coisas que você faz, você pode aumentar o seu tempo com as suas crianças, com seus filhos, você realizou a primeira missão. E essa é a primeira coisa que você vai fazer. Porque a partir do momento que você faz isso, você vai trazer para a sua vida duas coisas muito poderosas, que é conexão com os filhos, e a segunda coisa muito poderosa é satisfação. Ao contrário do outro jeito que gera frustração, e aí você parou e frustrou você e seu filho, você, a partir do momento que encontra na sua rotina oportunidade de aumentar o seu tempo com seu filho, você gera o contrário de frustração, que é satisfação. Os momentos ficam mais prazerosos para a criança e para você também. A partir do momento que o seu cérebro começa a gerar essa endorfina de prazer desse momento legal, ele passa a também a fazer um esforço para que esses momentos sejam mais frequentes e eles sejam cada vez mais longos. Você vai encontrando prazer em fazer isso. E, pô, Bruno, é lógico que eu tenho prazer com os meus filhos, porque você está falando que eu vou encontrar o prazer. Vamos assumir uma coisa. Você tem prazer em trabalhar. Você tem. Se você não tivesse prazer em trabalhar, se você não tivesse prazer em ocupar a sua vida com as coisas que você ocupa, você, cara, não ia ter necessariamente um problema de tempo. Você ia dar um jeito no tempo. Porque a gente precisa priorizar a nossa vida pessoal igual a gente prioriza a vida profissional. E muitas vezes a gente está tão focado na vida profissional que a gente acha que dá o mesmo valor para a vida pessoal, mas não dá. E aí a gente precisa ensinar o nosso cérebro que ele vai sentir mesmo prazer na vida pessoal, igual ele sente nas conquistas trabalhistas, em ganhar cargos melhores, novos salários, ser reconhecido, ser respeitado, ser ouvido, ser obedecido. Tudo isso gera prazer. E quando você começa a engatilhar a sua vida pessoal para te gerar prazer, o seu centro de preferência ele se equilibra. Mesmo você sempre sendo o pai e a mãe que se dedica ao máximo. A vida ela se equilibra quando você vai manejando o prazer aqui. Ou vai me dizer que você
Nunca teve aquele momento de estar junto com a família e dar aquela travada lá dentro da cabeça, vai ser assim, poxa, eu podia estar sendo mais produtivo. Já parou com esse pensamento na cabeça? Poxa, eu podia estar respondendo algum e-mail aqui, adiantando meu trabalho. Você não está presente naquele momento porque a sua cabeça está na função, está na eficiência. E, cara, não se culpe por isso, não se culpe, mina, por isso. Isso é algo que acontece porque a gente está tão envolvido que isso faz com que a gente se desconecte. Então, quando você olha para a sua rotina e aumenta os momentos de conexão, você vai aos poucos reequilibrando a sua vida. E só depois que essas conexões elas ficam mais fortes, mais prazerosas, mais interessantes, é que você vai para o passo 2, que é olhar para a sua rotina e mapear. Lembra, estamos falando aqui de uma rotina cheia. Você quer liberar 10 horas para passar com seus filhos. Você não tem essas 10 horas hoje. Você quer olhar para isso. E aí pode ser porque você tem que lavar a louça, limpar a casa, você tem que lavar roupa, pode ser tarefas domésticas, pode ser tarefas de salário, de emprego, de CLT, pode ser o que for. Aqui, cara, não importa. Você sente que precisa de mais horas com seus filhos, seja o que for que esteja ocupando, busque na sua rotina momentos de conexão. Depois você vai para o segundo passo, que é olhar para a rotina, mapear como você usa o tempo, tá? E aí, aqui, você vai fazer 3 escolhas, tá? 3 escolhas. Você vai olhar aquilo que você vai deixar de fazer para liberar espaço. Você vai olhar para a sua rotina, o que dá para somar momentos de conexão, e você vai olhar para a sua rotina buscando criar novos momentos. Mas entenda, o primeiro passo foi somar, foi o que eu te ensinei. Então, check. Você vai olhar para a sua rotina, vai olhar algum momento de conexão interessante e vai somar momentos com os filhos. Check. Segundo, criar. Mas vamos fazer diferente? Eu vou te ensinar do jeito que eu fiz e deu certo. A gente vai primeiro deixar e depois criar. Por quê? Porque você tem que deixar de fazer algumas coisas para abrir espaço para você criar outros momentos. Então, eu deixei de, por exemplo, assim que acabava o meu expediente, gastar um tempo ali com a galera na agência, às vezes descer, conversar um pouquinho embaixo do prédio, às vezes tomar uma cervejinha no bar da frente. Eu deixei de fazer alguns momentos que eram momentos de happy hour ou network, deixei de fazer para criar momentos de chegar em casa e poder brincar com a minha filha por 30 minutos antes do horário dela de dormir, porque eu trabalho até tarde e aí eu chego em casa e o horário dela dormir ali eu tenho mais ou menos 30 minutinhos. Então, eu deixei de fazer algumas coisas, eu deixei de fazer hora extra, eu deixei de ficar após o expediente, eu deixei de fazer aquela reuniãozinha, sabe, que ela vai se alongando. Eu comecei a explicar para as pessoas que eu tenho horário para sair, porque eu tenho um compromisso com a minha filha. Então, eu deixei de fazer coisas no trabalho e eu criei esse espaço com ela. Mas, antes disso, eu somei muito tempo com a minha filha. Então, eu te dei o exemplo da ligação pós-creche. Eu tenho esse momento com minha filha. Então, ela liga para o pai, ela se conecta com o pai mesmo fora, comigo fora de casa. O momento que eu te disse, sei lá, de fazer um momento divertido, de ir levar até a creche, foi um momento que eu peguei a minha rotina do dia e coloquei. O exemplo do exercício é um exemplo que eu faço com a minha filhinha também. Então, quando eu acordo de manhã e eu vou fazer minha sessão de yoga, ela brinca comigo no tapete
e ela se conecta comigo ali também. Então, é sobre olhar para o tempo, olhar para a rotina e encontrar estes momentos de soma, de deixar algumas coisas para criar outras. E aí, qual que é o segredo das 10 horas? 10 horas semanais, então, 10 horas semanais é igual a 1,5 horas por dia. O que equivale a literalmente 30 minutos por turno. Por turno. O que são os turnos? Manhã, tarde e noite. Então, eu acordo a minha filha, eu tenho um momento de conexão com ela de 30 minutinhos, eu dou para ela o café da manhã, dou um leitinho, a gente se arruma para ir para a creche, tudo isso aumenta, não é nem 30 minutos, hoje já é um pouquinho mais, porque eu te falei, aumenta o momento de conexão e o cérebro vai criando motivações e momentos para isso ficar maior. Hoje já é maior do que 30 minutos, mas é o meu momento pela manhã. À tarde, eu tenho esse momento da ligação, de entrar em contato com ela ali. Eu consigo 30 minutos de ligação? Não consigo. Eu consigo, uns 10 minutinhos de ligação, tá? E aí eu entro para o turno da noite, faltando ainda os 20 minutinhos. Então eu chego, eu passo esses 30 minutos com ela, brinco bastante. Às vezes chego no momento da janta, a gente se diverte muito. E eu fico ali com ela hoje mais ou menos 1 hora mais ou menos. Porque aí, o final, eu faço o ritual do sono com ela para colocá-la na cama. Então, no mínimo, em um dia de trabalho focado na agência, eu passo no mínimo 1 hora e meia sem errar com a minha filha. Isso nos dias de semana. Nos fins de semana, hoje, eu me dedico completamente à minha família, aos meus filhos e tudo mais. Mas vamos chegar lá com você aos poucos. Eu quero te ajudar nessa transformação e eu quero que você chegue aos pouquinhos nessa rotina mais intensa com a sua vida pessoal. Hoje estamos falando de filho, mas é com a sua vida pessoal. Esse é o propósito do canal. Seja qual for aquele que é a razão, o motivo que você tanto gostaria de horas extras. Mas se você fizer 1 hora e meia todos os dias com os seus filhos, você vai passar 10 horas semanais com ele, com ela. Olha que incrível, que gostoso. 10 horas. Bruno, é pouco. Depende do ponto de vista. Talvez hoje você não tenha 10 horas semanais. Então, este é o início da sua jornada. Conquistar essas 10 horas. 30 minutinhos por turno. Simples assim. Foca. Use esse conhecimento que eu tenho certeza que você vai conseguir passar mais horas com os seus filhos. E isso vai ser bom demais, vai te dar prazer demais. E aí, vem aqui e me conta o resultado das suas experiências, beleza? Então eu vou estar aguardando os seus comentários aqui no vídeo. Tá? Não deixa de comentar, não deixa de contar para mim as suas experiências, não deixa de contar para mim quando você, enfim, alcançar essas 10 horas, porque a razão de eu estar aqui no YouTube é para te ajudar nesse processo. Sem destruir, gerar o caos na sua rotina, mesmo assim você conquistar as suas horas de volta. Beleza? Então, deixa aí o seu comentário, manda esse vídeo para outras pessoas e a gente se encontra na próxima oportunidade, no vídeo de amanhã. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.